Receba no coração a pessoa que pensa diferente. Deus abençoe a todos, meus queridos, todos que estão aqui, os que vão ouvir pela internet esta mensagem. Que ela fale a seu coração, que ela lhe ajude a viver melhor, sempre na pessoa de Jesus Cristo. Eu quero ler com vocês o texto de Romanos, capítulo 15, versículos de 1 a 7, e eu quero trabalhar esse texto com você. Coloquei o título Receba no coração a pessoa que pensa diferente, porque é isso que esse texto aqui nos fala. Antes de ler o texto, eu quero dizer o contexto dele. Paulo estava escrevendo à igreja de Roma, uma igreja que ele não plantou, uma igreja que ele não conhecia ainda, mas uma igreja que estava na capital do imenso Império Romano, por onde Paulo transitava e plantava igrejas em muitas cidades. Paulo queria fazer um trabalho de evangelização na Espanha, era uma terra em que ele nunca tinha ido pregar o evangelho. Para ir para lá, Paulo teria que passar por Roma. E por conta disso, Paulo queria o apoio da igreja de Roma. Por isso que ele escreve essa carta aos romanos, para dar algumas orientações à igreja, porque ele já tinha ouvido pessoas que vinham de lá e tinham contado as coisas para ele. Então ele dava orientações, como um apóstolo ele dava todo o seu ensino lá para aquela igreja, e de lá ele partiria para a Espanha. Nessa carta, ao receber informações sobre a igreja de Roma, disseram para Paulo que havia um problema ali. É esse problema que ele trata nos capítulos 14 e 15. Qual era o problema que estava havendo lá? Roma era uma cidade politeísta. A religião dos romanos era a mesma dos gregos. Então, havia aquele panteão de deuses, né? Na Grécia era Zeus, era o deus principal, mas tinham muitos deuses. Zeus era casado com Hera, e no panteão romano, Zeus era Júpiter, e por aí ia. Então, eles serviam a esses deuses todos. Eles eram politeístas, muitos deuses, né? E a gente ouve aquelas histórias dos deuses gregos, né? Vênus, Apolo e outros mais. O que acontecia? Eles, nos seus templos, esses deuses, eles também sacrificavam animais. Era um costume esse sacrificar animais em toda a antiguidade, como oferenda ao Deus, né? Assim como em Israel, eles sacrificavam bodes, ovelhas e pombas para Deus em termos de confissão dos pecados. E no caso lá dos romanos, eles sacrificavam para conseguir as coisas dos deuses, né? O favor dos deuses, e por aí ia. Nesses sacrifícios, eles, ao sacrificar animais, o que acontecia? Eles, não era todo o animal que era levado ali ao templo, era uma parte para ser oferecida, e uma boa parte do animal que era oferecido também voltava para os açougues, para ser vendido como carne normal. Não é? Era carne normal do animal que havia sido sacrificado. Então, ia uma boa parte ia para os açougues, abastecer o povo. Então, a questão, surgiu um problema na igreja de Roma, o seguinte: dentro da igreja cristã, eles se perguntavam, essa carne que a gente compra no açougue foi sacrificada a ídolos. Nós podemos comer essa carne ou não? Pelo fato dela ter sido sacrificada, nós podemos comprar e comer? Ou devemos evitar, por conta de que a carne foi sacrificada, ela teve esse objetivo, nós devemos evitar comer essa carne, então a gente tem que procurar outras carnes em outros lugares que não foram sacrificados. O que devemos fazer? Então, haviam dois grupos na igreja de Roma. Um grupo dizia,
nós não podemos comer essa carne. Porque comer essa carne sacrificada a um ídolo é como se a gente estivesse dando aval ou adoração ao ídolo. Então, não podemos comer essa carne. O outro grupo dizia assim, podemos. Se a carne for sacrificada ao ídolo, aquilo é de lá. Se ela está no açougue, é para ser vendida e para ser comida. Então, podemos sim comer a carne. E isso gerou um problema dentro da igreja de Roma. Os irmãos se voltaram uns contra os outros. Aqueles que achavam que não se poderia comer, ficavam escandalizados de ver os outros irmãos comendo a carne. Para eles aquilo era uma espécie de adoração ao Deus pagão. E os irmãos que comiam desta carne, quando olhavam o pensamento dos outros, que não aceitavam que se comesse, diziam, eles têm muitos escrúpulos, eles não entenderam, então, que nós somos livres para comer essas carnes. Então ficou aquela guerra, aquela rixa entre dois grupos dentro da igreja de Roma. É por isso que Paulo escreve o texto do capítulo 14 e o 15. O capítulo 14, ele vai entrar dentro do assunto, e ele vai dizer que se deve, cada um fique no que entende que deve ser seu pensamento. Se o pensamento de um é, eu não posso comer dessa carne, não coma. Se o pensamento de outro é, eu posso comer, coma. Paulo diz, cada um fique no seu pensamento. Agora, presta atenção, Paulo diz, respeite o outro. Nada de ficar criticando, nada de ficar censurando o outro porque pensa diferente. Respeite o outro. É esse o ensino de Paulo. Se você pegar o ensino de Paulo em si, Paulo vai dar razão àquele grupo que dizia que podia comer. Porque em Cristo, Paulo sabe que há libertação de tudo. E Paulo sabe que o ídolo nada é no mundo. Nada é. Então, está sacrificando ou não, o ídolo nada é. A carne está ali, pode ser consumida. Só que Paulo não bate martelo ali em favor desses que achavam que podiam comer. Não. Paulo diz, isso não é o importante. Cada um fique com a sua opinião. Paulo diz, eu não quero mudar a opinião de ninguém. Cada um fique com a sua opinião e haja de acordo com a sua opinião. Mas que vocês se respeitem uns aos outros. É isso que Paulo está dizendo. Você que não come, respeite. E pare de ficar escandalizado com o outro. E o outro que come, você respeite seu irmão que não come e pare de criticá-lo. É isso que Paulo diz. Então, Paulo não bate o martelo a favor de um lado ou outro. Paulo diz que cada um fique na sua opinião, mas respeitando a opinião do outro. E aqui ele vai arrematar no capítulo 15. É isso que ele já tinha dito no 14. É isso que nós vamos trabalhar aqui no 15 e eu vou tentar trazer um pouco para os nossos dias, né? O que significa isso hoje para nós. E lembrando sempre que isso aqui é palavra de Deus para todos nós e que devemos seguir. Versículo 1 do 15, Paulo diz, ora, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Paulo diz, nós que somos fortes. Forte é aquele que considerava que a sua opinião estava correta e que sabia e entendia que os outros podiam pensar diferente. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Então eu tenho minha opinião, mas se eu posso abrir mão de alguma coisa para ajudar uma pessoa mais fraca de entendimento, isso eu posso fazer. Veja, eu posso abrir mão das consequências da minha opinião. Não é que eu precise mudar de opinião. O forte continuará sendo forte. Mas o forte tem que suportar as fraquezas dos fracos. O que Paulo nos ensina é que aqueles que entendem que estão certos devem olhar para os outros que pensam diferente
E ao invés de ficar criticando, diminuindo, falando mal, xingando, ao invés de fazer isso, que olhe para eles e diga: como posso ajudá-los em paz? É isso que ele está dizendo. Como posso ajudá-los em paz? Posso conversar com eles? Posso orientar? Posso abrir a Bíblia e ensinar? Consigo fazer isso em paz? Se na nossa reunião conjunta eu posso, muitas vezes, me calar sobre o que eu penso, eu posso deixar de ficar criticando-os publicamente, eu posso fazer isso. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. É isso que Paulo está dizendo. Então, uma coisa interessante, para Paulo, o importante não é a questão, não é quem está certo ou errado. A questão é como você respeita o outro que pensa diferente. É isso que é importante para Paulo. Versículo 2. Ele diz: portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, visando o que é bom para a edificação. Cada um de nós agrade o seu próximo. Eu, quando estou com meus irmãos e com outras pessoas que não são irmãos na fé, não tem problema isso aí. Quando eu estou com outras pessoas e as pessoas pensam diferente de mim, Paulo diz, eu não devo ficar massacrando os outros com a minha opinião, forçando os outros até a minha opinião. Paulo diz aqui, agrade o seu próximo. Veja o que é que você pode fazer, construa pontes, construa interação, mas faça isso com respeito, faça isso com amor, construa esses diálogos, essas pontes, olhando para o outro como alguém que é importante, não como alguém que você vai diminuir para que a sua opinião prevaleça. Agrade o seu próximo. É essa a ordem de Paulo para todos nós. Para quê? Para que haja edificação. Para que o corpo todo, o grupo todo melhore. Para que as pessoas, mesmo pensando diferente, consigam viver em comum, consigam viver juntos. É isso que o apóstolo nos traz aqui. Não é importante se eu estou certo ou errado. Não é importante que eu imponha a minha opinião sobre os outros. E eu venci porque eu impus minha opinião e eles tiveram que aceitar. Não é isso. Paulo diz, o importante é você agradar o seu irmão. É você olhar para ele com amor. É você olhar para ele com respeito. Isso é importante. Versículo de número 3 de Romanos 15. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Paulo vai dizer que esse comportamento de não querer prevalecer nas opiniões sobre os outros, sobre quem pensa diferente, obviamente, mais de procurar agradar os outros, de fazer pontes, de fazer com que os outros sejam bem tratados, essa atitude é a atitude que Jesus tomou, é a atitude que Jesus fez. Portanto, quando você, com aqueles que pensam diferente de você, quando você estabelece diálogo, quando você estabelece pontes, quando você sabe suportar as fraquezas dos fracos, quando você faz isso, você está agindo igual Jesus. Você está agindo como o Senhor Jesus agiria. O que Deus quer de nós é que sejamos construtores da paz. Veja bem, sua opinião você vai ter. E se você pensa diferente do outro, você vai continuar com a sua opinião diferente. Você vai continuar.
A palavra de Deus nunca diz assim, abra mão da sua opinião. Não. Continue com a sua opinião. É o que Paulo falou no 14. Viva de acordo com a sua opinião. É a sua. É a sua vida. É o que você pensa. Viva de acordo com ela. Mas o que ele está dizendo aqui é que há algo superior a isso. E o superior é olhar para o irmão. O superior é olhar para o outro. O superior é tentar fazer do outro não um inimigo, mas fazer do outro um irmão, que pensando diferente caminha junto comigo, que pensando diferente edifica a igreja, que pensando diferente melhora a vida da comunidade. É isso. Nós nos esforçarmos para buscar o outro e ajudar o outro. Versículo, e isso Jesus fez. As injúrias dos que te injuriavam, falando em relação a Deus, caíram sobre mim. Jesus foi a pessoa que sofreu a maldade de todos nós. Quando ele esteve na cruz, ele carregou todos os nossos pecados. Todas as injúrias contra Deus que nós fizemos, e foram tantas, e não somente nossas, da humanidade inteira, ele carregou na cruz. Tudo aquilo de ruim que as pessoas fazem umas contra as outras, caíram sobre Jesus. E ele levou essas injúrias. Levou durante sua vida, porque ele sofreu perseguições. Ele sofreu mentiras acerca de si. Ele sofreu o ódio de algumas pessoas, dos poderosos. As injúrias caíram sobre ele. E ele aguentou. E ele recebeu essas injúrias. E na cruz recebeu todas e pagou todas. Então, se Jesus, sendo forte, teve respeito pelos fracos que somos nós, o caminho nosso é o mesmo. Portanto, quando você é alguém que é um pacificador, quando você é alguém que dialoga, quando você é alguém que explica, quando você é alguém que, diante de um grupo diferente, mesmo que eles pensem diferente, você respeita as pessoas. Você não concorda com a opinião, mas você respeita as pessoas. Você não sai xingando, você não sai falando mentiras. Quando você age assim, você age como Cristo agiu. Isso para nós é o necessário e o suficiente. Agir como Cristo agiu. Ter o mesmo coração de Jesus. Versículo de número 4. Porquanto tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela constância e pela consolação provenientes das Escrituras, tenhamos esperança. Paulo coloca aqui agora a questão das Escrituras. Tudo que Deus escreveu para o nosso ensino. Então, eu tenho que olhar, veja bem, nessa época que Paulo está escrevendo aos Romanos, não existe ainda o Novo Testamento. Paulo está escrevendo essa carta a uma igreja, só isso. Depois é que foi reunida num cânon do Novo Testamento. Até esse momento não existe, só existe o Antigo Testamento. O Antigo, sim. Paulo diz, tudo que dantes foi escrito, mas já haviam algumas biografias de Jesus, vamos dizer assim, ou de coisas que Jesus fez. Tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Para que pela constância e consolação que vem das Escrituras tenhamos esperança. Paulo está dizendo que aquilo que foi escrito, ele serve para nos dar esperança. Esperança. Nós somos chamados a viver na vida com esperança na ação de Deus. Então, tudo que foi escrito para o nosso bem, para nos dar esperança. Tudo que foi escrito, presta atenção, passando por Jesus Cristo, e tem que passar por Jesus Cristo, porque ele é a suprema revelação de Deus. Havendo Deus falado aos pais pelos profetas no passado, nestes últimos dias nos falou pelo Filho,
Jesus é a grande revelação de Deus. E tudo que vem das Escrituras, agora para nós, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, tem que passar por Jesus Cristo. Passando por Jesus, as Escrituras nos trazem esperança. Esperança para viver, esperança pelo futuro, mas também esperança nos relacionamentos. Eu posso me relacionar bem com as pessoas, inclusive as que pensam diferente de mim, porque as Escrituras me dão esperança de que podemos formar comunidades saudáveis, em que as pessoas pensarão diferente, mas que as pessoas lutarão por algo maior do que simplesmente pensar diferente ou impor sua opinião. Lutarão pelo bem de todos. Se ajuntarão e se unirão por um esforço coletivo naquilo que une todos nós, o bem comum. Naquilo que une todos que fazem parte da igreja, a glória de Deus. Nós podemos, embora pensando diferente e agindo diferente devido ao pensamento, em algumas questões, sem problema. O importante é que as Escrituras nos orientam, através da sua constância, através da sua consolação, a termos uma vida melhor, inclusive nos relacionamentos com os outros. E aí Paulo diz, verso 6, para que unânimes e a uma boca glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que unânimes, esse unânimes aqui não é de pensamento. Por que não é de pensamento? Porque na questão que Paulo está tratando, ele já disse no 14, se você não acha que é errado comer carne sacrificada a ídolos, não coma. Se você acha que é certo, coma. Ele já disse isso. Então, ele não está dizendo, né, sejais unânimes no pensamento. Todo mundo tem que ter um pensamento só. Ou não pode comer carne, ou pode. Não. Esse unânimes aí é de sentimento. Sentimento de quê? De respeito ao irmão que pensa diferente. Sentimento de amor, de atrair as pessoas a si. Sentimento de agradar ao próximo. Cada um agrade a seu irmão. É essa unanimidade. É de sentimento, é de atitude para com o outro. São sentimentos relacionais, não é sentimento de definição do que eu acho certo ou errado. Mas de como eu me relaciono com os irmãos que pensam ou igual ou diferente de mim. Para que todos tenhais o mesmo sentimento. Paulo está dizendo àquela igreja de Roma, nesses dois grupos sobre essa questão, se unam como irmãos. E cada um continue com o seu pensamento, sem problema. Mas como irmãos se unam e estejam juntos, uns com os outros. Para que unânimes e a uma boca glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, quando você é um pacificador, quando você é um construtor de pontes, quando você respeita os que pensam diferente, quando você decide, eu não vou xingar, eu não vou diminuir os outros, eu não vou pisar em cima dos outros, eu não vou falar mentiras acerca dos outros, mas eu vou amá-los. Quando você decide isso, e não só você, quando uma comunidade inteira, um grupo inteiro de pessoas que pensam diferente, mas o grupo inteiro resolve viver de uma forma pacífica, respeitosa, amorosa, e cada um agradando o seu irmão, quando isso acontece numa comunidade, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, é glorificado. Deus Pai é glorificado, gente, não é só quando eu falo alguma coisa, bendito seja Deus, assim, não, é glorificado pelas nossas atitudes do dia a dia de respeito, de amor, de tolerância. É nisso que Deus é glorificado. Eu pergunto para você, entre nós evangélicos aqui no Brasil, existe esse espírito de amor, de tolerância, de agradar o irmão, de respeitar o irmão ou não? Eu pergunto, nós estamos glorificando ao Deus e Pai?
Você sabe que não. Porque esse espírito não está existindo. Pelo contrário, está existindo o espírito da guerra, está existindo o espírito de eu quero provar que eu sou o certo, está existindo o espírito de pisar em cima dos outros. É esse o espírito que está existindo. Então não estamos glorificando a Deus, não. Embora nos nossos cultos a gente fale, Deus é glorioso, Deus é bendito, glória a Deus. Mas não estamos vivendo isso aqui. Nós vivemos aqui quando o sentimento é o mesmo. Não as posições, os sentimentos são os mesmos. E verso 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Novamente, Jesus Cristo nos recebeu a todos. E aí Paulo diz, recebei-vos uns aos outros. Que Paulo está dizendo, no seu coração, receba seu irmão. No seu coração, traga ele para dentro de você. Receba no seu coração todos os que pensam diferente de você. Receba no seu coração. Eles não são gente para você pisar em cima. Eles são irmãos na fé em Jesus Cristo que você recebe bem. Eles são seres humanos que pensam diferente de você, creem diferente de você, mas que você os recebe e os aceita com alegria. É isso que o apóstolo nos ensina. Receba seu irmão. Eu trago algumas coisas práticas então. Nossa igreja, ela é muito dividida em assuntos. Vou pegar casos atuais. Boa parte da igreja, tanto evangélica quanto a igreja católica também, boa parte da igreja hoje é bolsonarista, gosta do Bolsonaro. Uma parte da igreja também gosta do Lula. E aí fica essa disputa entre irmãos, essa disputa entre pessoas. Eu sou disso, sou aquilo. E aí um ataca o outro, um xinga o outro, um fala mentira do outro. E por aí vai, e vai, e vai. E você encontra igrejas ou divididas, ou tendo a maioria de um lado, exclui os outros. Exclui os outros. Você tem uma igreja em que todo mundo tem que pensar igualzinho, mas ninguém respeita isso que Paulo está dizendo. Receba no seu coração, recebei-vos os que pensam diferente de você, como irmãos com respeito. É isso que Paulo está dizendo. Então hoje, aquele que é bolsonarista não tolera aquele que gosta do Lula. E aquele que gosta do Lula não tolera aquele que é bolsonarista. Paulo está dizendo, recebei-vos uns aos outros, com respeito. Porque não importa se alguém é Lula ou é Bolsonaro, isso não importa em nada. O que importa é como eu trato o meu irmão que pensa diferente de mim. É isso que importa. Eu trato com amor, eu trato com respeito, eu trato com tolerância, eu posso abraçá-lo ou não. Ou não. Outra questão muito ligada a essa é a questão de ser de direita ou ser de esquerda. Falei sobre isso no meu vídeo hoje pela manhã. Aquele que acha que é de direita e acha que é cristão, diz, é impossível o outro, meu irmão, ser de esquerda. É impossível, não dá, não pode ser. Pode. Ele tem um pensamento diferente. E você, que é de direita, deve aceitar, abraçar o seu irmão, não para ficar brigando e provando quem é o certo e quem é o errado, mas recebê-lo em amor. Recebei-vos uns aos outros, diz o apóstolo Paulo. Outra questão que nos divide bastante é a questão de bebidas alcoólicas, se podemos ou não beber. Tem um grupo na igreja que diz que não, de jeito nenhum. Bebida alcoólica não. Outro grupo diz que sim, que isso é possível. Se você é do grupo que não bebe, diz Paulo aqui, recebei aqueles que acham que pode beber. Se você é do grupo que bebe, recebei
aqueles que acham que não se pode beber. Independente do pensamento que eu tenho, o que Paulo está dizendo, o importante não é você ganhar a disputa sobre questão. Isso não é importante. O importante, sim, é você ter comunhão, agradar o seu irmão, é você abraçar o seu irmão e com ele conviver. É isso que o apóstolo está dizendo. Recebei-vos, receba no seu coração todas as pessoas, cristãs ou não, que pensam diferente de você. É assim. E se você viver assim, você glorifica a Deus na sua vida, no seu comportamento, e preste atenção, você se torna parecido com Jesus, porque Jesus recebeu a todos nós. Quando Jesus morreu na cruz e nos salvou pela sua cruz, pelo seu sangue, ele não perguntou se eu era bolsonarista ou era lulista. Ele não perguntou se eu achava correto beber bebida alcoólica ou não beber. Ele não perguntou se eu era de pensamento de direita ou de pensamento de esquerda. Ele não perguntou isso. Ele não olhou essas bobagens que nós achamos que são as coisas mais importantes da vida. Ele nos aceitou como nós éramos. E em amor, ele nos salvou pelo seu sangue e pela sua cruz. Um discípulo de Jesus não vai aceitar os outros que pensam diferente dele? Um discípulo de Jesus, quando você é um pacificador, quando você valoriza o seu irmão que pensa diferente de você, você se torna como Jesus. É isso, meus caros. O meu desejo é que eu e você, é que nós nos tornemos pessoas que fazem a paz. É que nós nos tornemos pessoas que valorizem os outros. É que nós nos tornemos pessoas tolerantes com a opinião dos outros. E dessa forma, a gente consiga construir uma igreja melhor e um mundo melhor. Deus nos abençoe.